Olá, meu amigo, minha amiga. Como diria o velho filósofo José Fernandes, pai deste que vos fala e que infelizmente nos deixou já há algum tempo, e a quem eu presto uma carinhosa homenagem, filas foram feitas para andar. E tem uma hora que as filas andam. E essa hora parece que chegou aqui no nosso país. Filas estão andando simultaneamente e todas elas conduzirão muitos personagens para a cadeia. Felizmente, esse tipo de afirmação e de análise você não está vendo somente aqui no nosso portal do José. Desde 2019, quando eu abri aqui o nosso portal, eu afirmava o volume de crimes, a variedade de crimes que cometia não só a figura do ex-presidente da República, como as pessoas que estavam no seu entorno. É sempre importante sublinhar que ele já cometia crimes ao longo de toda a sua vida. No entanto, a elite econômica, a elite midiática sempre tiveram na figura do ex-presidente da República uma espécie de plano B, para sempre se contrapor aos ideais progressistas aqui em nosso país. E eles conseguiram sucesso nesse intento, porque eles suportaram essa figura à frente do nosso país, fazendo todo tipo de destruição institucional, destruição de vidas, para conseguirem cada vez mais alcançar os seus objetivos, como privatização da Eletrobras, fatiamento da Petrobras, subtração de direitos trabalhistas, subtração de direitos previdenciários, enfim, toda a sorte de bandalheira que prejudicou a nossa pátria, prejudicou a nossa nação, sem falar na corrupção e na corrosão das instituições. Mas agora nós ajudamos a mudar essa lógica aqui no nosso país e eles agora começam a ser responsabilizados. Hoje de manhã cedo já conversei com vocês sobre alguns assuntos muito importantes, mas surgiram novos fatos que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Cada pessoa nova que se inscreve aqui, cada pessoa que se inscreve no nosso clube de membros, ajuda a que o nosso portal chegue a mais pessoas. Cada pessoa que manda o seu comentário, dá o seu joinha, enfim, são formas de você participar aqui além do nosso chat, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu fico muito contente quando eu vejo nas redes, né, e na televisão, um procurador de justiça, ex-procurador de justiça, promotor de justiça, com mais de 30 anos de militância, fazer uma afirmação como essa aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho muito interessante. Vamos lá. Aliás, eu tô acordando todo dia mais cedo, viu, Poit? Porque eu não quero perder a prisão ao vivo do Bolsonaro, que eu acho que é questão de dias. Certo? O Bolsonaro está numa situação em que ele poderá ser preso a qualquer momento. Por quê? Por quê? Por quê? Porque todos os indícios caminham, não como se ele fosse aquele que não soubesse de nada. Como que alguém não sabe de nada é beneficiário de tudo aquilo que sabem do que estão fazendo por ele. Né? Todo mundo comete dolo, menos ele, que é o único beneficiado. Ele recebeu em dinheiro parte das joias. O Mauro Cid fala pro pai dele, a dupla agente 86, certo? Eu fiz até a conta da 198, não é, professor? Os dois agentes 86 que se fotografam na missão secreta, que trocam e-mail, que mostram a comprovação do depósito em conta. A situação do Bolsonaro, a prova contra o Bolsonaro é documental. O que ele... Gente, então, a fila caminhou, ela mudou de patamar. A fila tá fazendo com que o sangramento que eu tenho abordado aqui da figura e do clã, e mais do que isso, né, das ideias que essas pessoas mantiveram ao redor delas durante tanto tempo. Eles estão sendo desmascarados. Infelizmente, muitos nunca perceberam que foram sujeitos dessa lógica aqui, que o grande capital aqui no nosso país sempre teve lucro, né? Sempre se deu bem. Eu sempre disse para vocês que esses youtubers todos de direita, os conservadores, de repente apareceu um movimento conservadorista aqui no nosso país, conservadorismo. Tudo era conversa fiada. Quando essa gente começou a se acoplar a falsos líderes religiosos, que são verdadeiros empresários da fé e que quebraram a cara, todos eles, né? Isso tudo era perceptível, tudo estava funcionando como uma manobra de distração da sociedade aqui no nosso país e que, infelizmente, essa parcela, né, que ficou muito envenenada, ela criou muitos obstáculos a que o Brasil caminhasse em direção ao processo civilizatório. Mas agora a gente está conseguindo colocar algumas coisas no lugar e a prisão dessa gente será muito pedagógica para a história do nosso país. Esse susto que nós passamos, essa ameaça às nossas vidas, no final da história ela vai servir
para que a gente nunca mais deixe que esse tipo de processo volte a acontecer aqui no nosso país. A gente tem que manter sempre os nossos olhos e a nossa militância acesas o tempo todo, né? Bom, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, ainda está prestando depoimento lá o hacker Walter Delgatti, que está sendo interrogado agora nessa quarta-feira. Gente, é uma patifaria, uma figura que tem uma folha penal cabeluda, ia se encontrar, ou se encontrou, com os generais do Ministério da Defesa para dar sugestões em relação ao processo eleitoral aqui no nosso país, o que eles podiam fazer para tumultuar o processo eleitoral. É disso que se trata. Então, haverá certamente nomes aos bois, né, no meio dessa história. E as Forças Armadas ficarão ainda mais desacreditadas com esses personagens todos que estão surgindo, eclodindo, e ela terá muito trabalho para recuperar, para limpar a sua imagem. Para eles terem um começo de faxina importante, será fundamental que todos esses militares que participaram de todas as falcatruas, todos os desmandos, as imoralidades no governo Bolsonaro, que eles sejam responsabilizados da forma mais radical possível, né? Gente, hoje eu comentei com vocês também que eu fiz mais uma representação direcionada lá à Procuradoria-Geral da República, requisitando, né, mais uma vez o exame dessa história toda do ex-presidente da República ter levado 2 aeronaves para fora do nosso país e agora, com essas informações que ele levou joias de forma ilícita, bens de forma ilícita, quem sabe agora a Procuradoria-Geral da República resolva enquadrar o criminoso naquilo que ele fez e que já está devidamente comprovado, né? Bom, quem me respondeu hoje, recebi hoje uma resposta, foi a senhora Lindora Araújo de uma representação que eu fiz lá atrás contra esse senhor Fernando Serimedo e o Eduardo Bolsonaro, por terem feito lives conspirando contra o sistema eleitoral aqui no nosso país. Já se sabe que Eduardo Bananinha pagou essas criaturas para essa finalidade, que constitui aí também uma série de crimes, né, de organização criminosa, etc, etc, etc. Como vocês podem ver, o papai Bolsonaro encaminhou os filhos todos numa mesma direção, sempre numa direção delituosa. Infelizmente, é isso que está acontecendo. A senhora Lindora informa que mandou arquivar a minha representação porque já tem ações junto ao Supremo Tribunal Federal para responsabilizar por responsabilidades tanto do Bananinha quanto do argentino contratado para ajudar a sabotar o sistema nacional. Comentei aqui com vocês Fernando Holliday também ontem parecia que eu estava prevendo, né? Ele tentando fazer a defesa do Bolsonaro, que o Bolsonaro nunca roubou joias, que era tudo legal, não sei o que, de repente vai lá o ASEF e dá aquela entrevista coletiva do tipo, o Holliday e vocês que estavam apoiando aquilo que estava no imaginário de algumas pessoas, vocês são trouxas, tá? Porque de fato eu estou aqui para mostrar que houve uma grande patifaria, que joias foram roubadas mesmo, foram vendidas e eu fui lá resgatar uma das joias, estou aqui com a prova, tá? Então, esse pessoal quebrou a cara. Quem está quebrando a cara também é o conjunto de advogados, né? Que se colocavam como sérios, como o senhor Van Garten, né? Que fez nota aqui, e eu estou resgatando um Twitter dele aqui, onde ele diz o seguinte: ele fazia um ofício dirigido ao excelentíssimo senhor ministro João Augusto Ribeiro Nardes. O Nardes era aquele bolsonarista que disse que ia ter golpe no Brasil e tal, e quando foi revelado ele pediu licença médica e tal. Foi para ele dirigida uma petição que nós acabamos por saber mais adiante, que foi uma grande fraude, uma grande falcatrua para ganharem tempo, para dar condição das joias roubadas serem resgatadas. Aqui, em dado momento da petição do Van Garten, ele diz: o peticionário é ex-presidente da República Federativa do Brasil, tendo exercido a mais alta função do Poder Executivo, para a qual foi devidamente eleito no pleito popular pelo quadriênio compreendido em 2019 e 2022, período em que sempre se manteve fiel aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, pilares constitucionais, tudo mentira, tudo para engabelar trouxa, né? E, enfim, conseguiram de um certo modo, né? E como é que uma figura que disse isso que ele dizia e que estava incrustado na alma dele, poderia ser uma pessoa que se pauta por algum princípio constitucional, né? Se você não viu, vou repetir aqui só esse trechinho aqui, né? Pra gente saber de quem que eu tô falando. Vamos lá. Tá aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Que o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você pra... Então, essa é a figura, né?
Figura. O que ele mudou lá? Agora ele virou um cara honesto? De sonegador, passou honesto? Bom, e aí a gente vai vendo esse personagem, o Assef, e aí, gente, eu resgatei aqui uma imagem de quando o ex-presidente, o inelegível, né, e o futuro condenado, o futuro presidiário, quando ele fez uma coletiva para falar de combustíveis, quem é que estava lá junto com o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara, presidente do Senado? O Assef. Olha a cena aqui, gente, que muita gente não se liga, né? Vamos ver, vai aparecer aqui. Eu tirei até o áudio aqui. Tá aparecendo aqui. Ó, tá vindo ali, ó. O Assef e o Bolsonaro. Acho que tá dando para vocês verem. O Assef e o Bolsonaro, né? Aí tá o Ciro Nogueira, enfim. E aí vai indo, vai indo, vai indo. E aí a gente vai vendo cenas aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho, ó. Ó o Assef passando aqui de novo, ó. Ó, passando aqui, ó. Então, essa figura que foi resgatar o relógio lá de uma forma absolutamente ilegal, como eu denunciei aqui para vocês. Hoje eu estou vendo alguns jornalistas abordarem isso também. Porque ele tinha que ter declarado o dinheiro que ele levou e ter declarado a joia que estava entrando aqui para pagar 50% de tributo, né? Coisa que certamente ele não fez e que vai. Polícia Federal vai levantar essa questão aí, gente, vai ser mais um enrosco para esse universo todo. Eles estão todos calados, sumiram da rede, eles não têm o que falar. O Holliday falou ontem, mas não fala hoje. O Van Garten falou, mas não fala. Ninguém que tem condição, o clã Bolsonaro não fala absolutamente nada. Então, o esgoto dessa gente veio para cima e agora eles vão ter que limpar, ou vão tentar limpar, que eu acho muito difícil. Bom, assuntos importantes. Quest, aprovação de Lula sobe de 42% para 42%, reprovação de 24%. A última pesquisa tinha dado a aprovação de Lula de 37%. Essa pesquisa foi feita antes do aumento dos combustíveis. É uma coisa para o governo, para a esquerda, ficar todo mundo feliz, olha, o caminho está esse mesmo, olha, tem algumas considerações a fazer em relação a isso, gente. Em primeiro lugar, existe uma coisa muito curiosa, é um paradoxo, os grandes veículos de comunicação estarem apoiando o reajuste de combustíveis aqui no nosso país, porque isso representa, na visão deles, uma vitória de uma política neoliberal em relação à Petrobras, o setor energético aqui no nosso país. Não se falar em rever a privatização da Eletrobras é a mesma coisa. Então, se o governo Lula se comportar bem, entre aspas, em relação a essas questões, eles vão dar uma trégua ao governo Lula. Mas basta ter uma visão voltada ao interesse nacional, interesse da sociedade, interesse do consumidor, que vocês vão ver as metralhadoras giratórias todas serem apontadas para o governo Lula. Isso faz com que a comunicação do governo Lula seja um setor estratégico, que a comunicação com o povo seja uma comunicação mais direta e mais frequente, para inclusive explicar essas contradições, explicar qual é a política energética de fato aqui no nosso país, o que a gente pode esperar do preço dos combustíveis, porque não só há uma corrosão na imagem do governo, o aumento dos combustíveis, mas como há também um problema, um solavanco na economia. E essas questões têm que ser debatidas com racionalidade. Nós não podemos acreditar que as coisas, por estarem agora num patamar de crescente, né, de aprovação, que os problemas todos estão resolvidos e que seremos apenas um céu de brigadeiro daqui até lá na frente. Nunca se deve confiar nesses grupos econômicos que têm nos veículos de comunicação os seus porta-vozes. É muito importante que a sociedade esteja cada vez mais consciente das contradições dos problemas aqui no nosso país. Portanto, é para a gente ficar com nossa interrogação aí sempre à frente, né, e o sinal de alerta também. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e as filas continuam a andar, como diria o velho filósofo pai de José Fernandes, tá bom? Gente, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!